Dependendo do horário que esteja assistindo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Somos do Instituto Federal da Paraíba, Campus Cajazeiras, da turma do segundo ITEL, e agora iremos apresentar o trabalho proposto pela nossa querida docente de História, Ana Paula. Nosso grupo é composto por Dijane, João Augusto, José Ivônio, quem vos fala, Maria Clara, Micael e Pedro Batista. Ficamos com a revolta regencial, Sabinada. A Sabinada foi uma das revoltas provinciais que aconteceram no Brasil durante o período regencial, a época de transição do primeiro para o segundo reinado. Essa fase regencial foi iniciada quando Dom Pedro I abdicou do trono para que seu filho, Pedro de Alcântara, pudesse assumir. A Constituição de 1824, no entanto, estipulava que Pedro de Alcântara deveria ter pelo menos 18 anos para tomar posse do trono. Assim, até isso acontecer, o Brasil seria governado temporariamente por regentes. Em razão da ausência de uma figura de poder, o imperador, somada às demandas por autonomia e à circulação dos ideais republicanos, uma série de revoltas aconteceu no Brasil. Essas revoltas, além de tudo, demonstravam uma grande satisfação de certas camadas das sociedades de algumas províncias com o governo do Rio de Janeiro. A revolta se chama Sabinada por conta da liderança do médico e jornalista Francisco Sabino. E por ser jornalista, a revolta teve o apoio de muitos jornais. Outro importante líder foi o advogado João Carneiro. A revolta foi articulada por camadas médias da Bahia e escravizados que foram prometidos de conseguir a alforria. A principal causa da revolta foi a profunda insatisfação com as autoridades nomeadas pelo governo regencial para o comando do governo da Bahia. Os rebeldes as acusavam de serem despóticas, repressoras e excessivamente centralizadoras. Mas o estopim da eclosão do movimento de revolta baiana foi a indignação contra o recrutamento militar imposto pelo governo regencial para combater a revolta dos farrapos. Assim, com o apoio de parte do exército baiano, os sabinos conseguiram tomar vários quartéis da capital e, em seguida, o poder em Salvador, em 7 de novembro de 1837. No mesmo ano proclamada a chamada República Baiense. Mas os líderes do movimento anunciaram que a República Baiense duraria apenas até Dom Pedro II, no caso filho de Dom Pedro I, atingir a maioridade e assumir o trono. A revolta levou este nome por causa de Francisco Sabino, médico e jornalista que foi um dos líderes da Sabina. Isso aconteceu porque logo após expulsarem as autoridades de Salvador, os sabinos foram à Câmara Municipal e declararam a separação da Bahia, do governo central do Rio de Janeiro, fundando uma república. O presidente nomeado foi Inocêncio da Rocha Galvão, mas como este estava nos Estados Unidos, o presidente em exercício foi João Carneiro. Assim, no dia 7 de novembro, os líderes da Sabina demonstraram sua visão: o desligamento da Bahia do governo central. A Sabina foi considerada uma rebelião com intenções contraditórias, pois 4 dias depois, um novo documento foi emitido, anunciando que o desligamento da Bahia se manteria até a coroação de Pedro Alcântara como imperador. A revolta, realizada pelos sabinos, manteve-se reclusa a Salvador, uma vez que nos arredores da capital baiana houve resistência dos grandes proprietários da terra. Percebe-se, portanto, que o grupo mais rico da Bahia não aderiu à Sabinada, ficando ela resumida a grupo de intelectuais, militares e outros que faziam parte da classe média. A Sabinada, por fim, foi derrotada em 1888. Os líderes foram presos e condenados à prisão perpétua, mas Dom Pedro II, recém-coroado imperador, abrandou a condenação e os líderes foram presos em regiões distantes da Bahia, como a província do Mato Grosso do Sul. A Sabinada reforçou o poder repressivo do governo central contra as revoltas provinciais.
Os regentes usaram a força para conter as revoltas porque desejavam a manutenção da ordem interna, bem como a unidade territorial do Império Brasileiro. Os revoltosos presos foram julgados e condenados, porém recorreram ao Tribunal Supremo de Justiça. Em 1840, Dom Pedro II foi coroado imperador e anistiou os sabinos. Os réus livraram-se da condenação à morte, mas foram obrigados a mudar-se para lugares distantes da Bahia, como Goiás e Mato Grosso.